Pensar que o homem nasceu sem uma história dentro de si próprio é uma doença. É absolutamente anormal, porque o homem não nasceu da noite para o dia. Nasceu num contexto histórico específico, com qualidades históricas específicas e, portanto, só é completo quando tem relações com essas coisas. Se um indivíduo cresce sem ligação com o passado, é como se tivesse nascido sem olhos nem ouvidos e tentasse perceber o mundo exterior com exatidão. É o mesmo que mutilá-lo. A Fundação Senhor dos Passos surgiu da ideia de um grupo de casais pertencentes à paróquia Senhor dos Passos, que notaram que a dimensão social praticada pela igreja era insuficiente para atender às necessidades sociais, assim como verificaram que havia uma necessidade dessa dimensão social ser ampliada, no sentido de olhar e conservar os valores não só cultural, como arquitetônico da cidade. Fiel a esta proposta, a Fundação Senhor dos Passos vem atuando como guardiã do patrimônio cultural do povo de Feira de Santana. Ao longo dos últimos anos, tem procurado conscientizar sua população sobre a importância de preservar a memória desta cidade, chamando toda a comunidade a se unir na luta pela valorização de nossa história. Concebida inicialmente para realizar os trabalhos sociais da Paróquia Senhor dos Passos, a Fundação entendeu que precisava realizar um projeto para restaurar os templos católicos de nossa diocese, que estavam com graves problemas estruturais e correndo o risco de desabamento. Após muita luta, consegue, através do Faz Cultura e de empresas privadas de nossa cidade, preservar mais de 1000 anos de história. Com o apoio da Pirelli Pneus, restaurou a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Com o apoio do Bom Preço Supermercado, restaurou a Igreja de Nossa Senhora dos Humildes. E com o apoio da Coelba, restaurou o interior da Igreja Senhor dos Passos. Tendo-nos irmãos excluídos pela sociedade, a razão de sua existência, a Fundação Senhor dos Passos desenvolve um trabalho de grande dimensão social na estação de produção Zezito Freitas, no bairro das Baraúnas, em parceria com o SENAC, realizando cursos de corte e costura, tortas e doces, pizzas, bolos confeitados e peças íntimas. Em 2008, preparou e estimulou mais de 200 pessoas carentes a desenvolverem uma atividade PSTs, melhorando assim a renda familiar. Juntamente com o grupo de eventos da Paróquia Senhor dos Passos e com a colaboração do Sr. Afonso Dori, construiu a Casa de Convivência Isa Almerinda, que vem sendo mantida com muita eficiência e dedicação pelo grupo IF. Com plena consciência de seu papel na sociedade e do compromisso com a nossa cidade, a Fundação Senhor dos Passos doou ao município de Feira de Santana uma área de 12.000 metros quadrados para a implantação do Centro de Educação Complementar Dom Silvério Albuquerque e 400 metros quadrados para a implantação do Posto de Saúde Milésio Ledu Vargas. O Casario Frois da Mota, construído em 1904, depois de uma viagem do coronel Agostinho Frois da Mota a Hamburgo, na Alemanha, representa o período do poderio econômico dos coronéis. Em 1924, após a morte do coronel Agostinho Frois da Mota, o imóvel foi reformado por seu filho, o Dr. Eduardo Frois da Mota, ganhando novos contornos e passando a representar o poder de um grupo que influenciou na formação política de muitos jovens em nossa cidade. Neste imóvel, um dos únicos remanescentes de uma época de relevante importância para a cidade, a Fundação identificou o espaço ideal para concretizar o projeto e instalar sua sede, juntamente com o Museu de Arte Sacra da Diocese e o Memorial à Feira de Santana. Em função da implacável ação do tempo, o imóvel encontra-se em adiantado estado de degradação e sua restauração se fazia urgente. A Fundação Senhor dos Passos, com supervisão do IPAC, realizou um profundo trabalho de pesquisa e restauração do imóvel, resgatando em sua totalidade os aspectos arquitetônicos e artísticos que marcaram época e a memória de tantas gerações de feirenses.
Hoje, 84 anos depois de sua reinauguração, o imóvel sofre sua segunda reforma e adequação para os objetivos a que se destinará. Esta reforma só foi possível graças ao esforço e dedicação de pessoas amantes de nossa cidade, a exemplo do prefeito José Ronaldo de Carvalho, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Redondo, do padre Carlos Vianney, Dom Itamar Vian, do deputado Jairo Carneiro, Mário Malaguti, de Sônia Bastos, Sérgio Gabrielli e de Antônio Carlos Coelho. Todo bem cultural se constitui em um elemento essencial da personalidade de uma comunidade. Eles devem ser valorizados e tratados como documentos, de modo que se possa conscientizar a população da importância em preservá-los, objetivando manter viva a memória da cidade, chamando a coletividade a se unir pela valorização da nossa história. Finalizando, eu quero, neste depoimento, dizer a todos que dele tiver acesso que a Fundação Senhor dos Passos é uma entidade criada por feirenses natos e feirenses de coração, que visaram e visam como único objetivo o bem-estar dessa cidade, que graças a Deus tem Santana como mestra e padroeira. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Desde quando? Desde 1954. Aqui eu me casei, morei aqui nesta casa que estou até hoje. Aí eu formei filho, aí eu casei meus filhos. Estou satisfeita da Fundação Senhor do Espaço fazer uma obra magnífica dessa, restaurar o casarão como ele era antigamente. Porque ter o privilégio de ver esse casarão restaurado, para mim é uma coisa boa. E para todos que sabem dar valor. O que estão fazendo, se todos fizessem assim, mas parece que muitos não têm memória aqui em Feira. A iniciativa de preservar o casarão dos Flores da Mota é uma das coisas raras, uma das iniciativas raras na cidade. E isso graças ao esforço de algumas pessoas e da Fundação Senhor do Espaço. É uma iniciativa que merece todos os aplausos, porque preserva um dos únicos casarões que sobraram do estilo eclético em Feira de Santana. Nos últimos anos nós assistimos, apesar dos protestos, à destruição desse patrimônio arquitetônico de feirense, que ali vai abrigar alguns espaços culturais. E isso é o que se faz realmente para preservar alguns elementos do patrimônio arquitetônico que deixam de ter um sentido, o seu sentido original, a função para a qual foi construído inicialmente. E através de iniciativas culturais é possível se reciclar esse espaço e preservá-lo integralmente do ponto de vista da arquitetura e devolvê-lo também à comunidade com outras funções. Para falarmos sobre a bela recuperação do casarão da família Flores da Mota, é preciso lembrar prioritariamente que Feira de Santana é uma cidade vencedora. Ultrapassou quase 5.500 municípios brasileiros. Aqui mesmo na Bahia, Cachoeira e São Félix, Santo Amaro da Purificação, chegou à 30ª ou 31ª maior cidade com seus 600 mil habitantes. Essa opção pelo progresso, sua vocação comercial, levou Feira a uma destruição do seu patrimônio arquitetônico. Por isso, a ideia da Fundação Senhor dos Passos, o seu planejamento atual neste casarão, graças a amigos, colaboradores, como o secretário Carlos Brito, como Dedé Falcão, Périx Marques, a professora Bibi, entre muitos outros colaboradores, vieram trazer para a Feira de Santana os grandes momentos desse casarão, agora perfeitamente recuperado e dando uma ideia do apogeu que era a nossa história arquitetônica. Resta agora pensarmos num progresso de Feira de Santana, mas um progresso sem a destruição da história e com muito mais cautela quanto à preservação da nossa cultura. E uma das formas para construirmos um grande bem para o presente, olhando para o futuro da humanidade, é preservarmos os nossos monumentos, a nossa cultura e a nossa história. Alguns tentam destruir de todas as formas,
tudo que é cultural para tentar colocar o novo e o moderno. E entre estas instituições e organizações que tanto se preocupam em preservar o passado, construindo o presente para oferecer uma nova realidade às futuras gerações, é a Fundação Senhor dos Passos. Foram recuperadas casas históricas, como é esta Casarão Frois da Mota. Por tudo isto, quero pedir a Deus que abençoe a Fundação Senhor dos Passos, a sua presidência, os seus colaboradores, os seus patrocinadores. Que esta obra continue marcando história para as presentes e futuras gerações. Inegavelmente, a preservação do patrimônio histórico de uma cidade é extremamente importante. A administração pública, ao longo dos anos, desses últimos anos especialmente, trabalhou nesta área. Preservamos o prédio da prefeitura, que é tombado num trabalho realizado com a supervisão do IPAC, o mercado de arte, o município de Feira de Santana, nos últimos anos também, contando com a participação ativa da Fundação Senhor dos Passos, do projeto Faz Cultura, também preservou a igreja de São José das Tapororoca, no distrito de Maria Quitéria, a igreja de Nossa Senhora dos Humildes, no distrito de Humildes, a igreja Senhor dos Passos, a igreja dos Remédios. Tem trabalhado muito nesta linha, em cima também do projeto Faz Cultura. Nesses últimos anos, a Fundação Senhor dos Passos também trabalhou com muito afinco para a restauração do casarão conhecido como Casarão dos Frois da Mota, localizado na Praça Frois da Mota. E depois de muita luta, conseguiu concretizar este sonho. Eu acompanhei este projeto ainda como deputado federal, a Fundação Senhor dos Passos, composta por homens e mulheres da sociedade de Feira de Santana, que dedicam um tempo da sua vida, da vida de todos eles, neste trabalho social. Obrigado a todos que participaram desse processo. Senhor, desça sobre esta casa o efeito da sagrada bênção, preparando-nos a mente para a vida, a fim de que todos aqueles que aqui vivem, aqui vão trabalhar, se fortaleçam com o vosso amor. Senhor, que a desejada bênção confirme vossos fiéis, para nunca se afastarem de vós e devotarem constantemente gratidão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agradecemos a respeito da sua data, a barriga, que a lei é nossa.